Olá, eu sou a professora Adriana e eu vim aqui agora para trabalhar ciências. Vocês já estão acostumados com a professora Adriana de matemática, com a professora Cristina dando aula de português, mas nós sabemos que tem as outras disciplinas também. Então, com essa professora Adriana aqui, nós vamos trabalhar ciências, tá bom? Do mesmo jeito que é com as outras. Na apostila, nós vamos começar ciências com a unidade 3. Alguns professores não deu tempo de chegar até aqui, mas não tem problema. Quando a gente voltar no momento certo dentro da sala, vai tudo ser retomado e aí o professor na sala de aula vai fazer com vocês. Então, hoje, nossa primeira videoaula, sou a professora Adriana, nós vamos trabalhar a conservação dos alimentos. Nós vamos começar na página 270 e vamos até a 277. Mas eu tenho certeza que vocês gostam. Ciências é aquela matéria que todo mundo gosta, não é? Então vamos lá. Antes de começar na apostila, primeiro a nossa rotina. Como a gente coloca sempre em sala de aula, o que nós vamos fazer hoje? Então, olha lá, estudar a conservação dos alimentos. Então, a professora Adriana está aqui dando a aula agora, depois também vai ter gravada nos aplicativos. Fazer as atividades da página 270 a 272. Professor vai explicar todas as atividades e a tarefa. Depois vocês pegam, assistam de novo, vai pausando e fazendo as atividades devagarzinho. Faça as atividades da página 270 até a 277 e mande as dúvidas, manda as atividades e as tarefas para o professor da sala, tá? Todas as atividades, não é só atividade de tarefa. O professor quer ver todas as outras que nós vamos trabalhar também. Vocês vão estar fazendo sozinhos. Combinado? Antes da aula na apostila, quero saber de vocês. Vocês sabem o que são micro-organismos? Vocês lembram? Nós já falamos disso. Terceiro ano já foi comentado. Micro-organismo significa aqueles seres bem pequenininhos que nós não conseguimos enxergar. Só através do microscópio que a gente vê. Então, professor, eu tenho micro-organismo aqui? Tem, mas a gente não está vendo. Dentre os micro-organismos tem os vírus, tem os fungos e tem as bactérias. São diferentes. Então, nós vamos ver um pouquinho desses daqui, certo? Alguns são benéficos, alguns desses micro-organismos faz bem para a nossa saúde. Alguns desses micro-organismos são usados no fermento para fazer aquele pãozinho, para fazer o pãozinho crescer. Nós temos micro-organismos para fazer o iogurte, temos micro-organismos naqueles cogumelos, nos queijos e algumas bebidas, tá? Então, existem micro-organismos que faz bem para a nossa saúde, são utilizados nos alimentos que nós usamos. Agora, esses é que são perigosos, os que causam as doenças graves. Alguns vírus, nós estamos falando, a professora é do Covid-19? É. O Covid-19 faz parte desses aqui, esses vírus, que pode até levar à morte. Não é só o Covid, tem o H1N1, tem o vírus da AIDS, tem vários vírus. Só que o problema que nós estamos vivendo agora é que o Covid não tem ainda um medicamento, não tem uma vacina. Por isso, isso é muito prejudicial. E a gente tem que tomar muito cuidado porque pode levar à morte. Nós não sabemos como a gente vai reagir. Então, cuidado com esses vírus. Fungos também é um micro-organismo que causa, olha aqui, aquelas famosas micose. Muitos já devem ter visto uma unha assim ficar feia, a unha do pé, vai comendo.
aquela coceira que dá no meio do dedo, lá aquele menininho que não enxuga o dedão no meio do pé depois do banho, fica molhadinho, aí começa a coçar, não começa? Isso daqui, ó, são os fungos, eles estão ali. E aí dá essa famosa micose. A meningite. Meningite também é um micro-organismo que causa meningite, são bactérias. A meningite é perigosíssima, que hoje a gente quase não escuta falar mais, mas é uma doença que afeta. Vai lá no cérebro da gente, muito, muito perigosa. Continuando, professora, se eles são tão ruins, por que eles existem? Porque eles são importantes, eles são essenciais para a nossa vida. Nós já estudamos também, terceiro ano, vocês já viram, que existe várias espécies de seres vivos. Existem os seres vivos animais, existem os seres vivos vegetais. E todo ser vivo, uma hora, morre. Toda a vida tem um final. Olha, imagina, o pássaro está voando, ninguém vai soltar a pedra em estilingue, não. Mas uma hora ele vai ficar velhinho e vai morrer. Qualquer animal, um grilo ou uma planta, as folhas da árvore não caem? Elas perdem a vida. Uma fruta, os legumes. Imagina se tudo isso tivesse na natureza, caindo, se perdendo e não tivesse jeito de eliminar. Para isso existem os fungos e as bactérias. Eles fazem a decomposição de toda a matéria que deixou de ter vida. Elas vão se decompor, vão virar nutrientes para a terra, para ter um novo ciclo de vida, tá? Então, os fungos, as bactérias, são perigosos aqueles que causam doença, mas todos não. E a gente precisa deles sim. Você sabe que tipo de cuidados devemos ter com os alimentos? Cuidados com a conservação dos alimentos. Lá na compra, quando a gente vai no mercadinho, no supermercado, pega os produtos, levamos para casa, a gente pode guardar de qualquer jeito? O preparo, na hora de fazer a comida, a gente vai pegar o alimento que do jeitinho que trouxe do supermercado e já preparar, jogar na panela? E na hora de comer, será que eu posso estar brincando, estar sentada lá no chão de casa, correr para a mesa? Ah, tá pronta a comida, eu já saio correndo, vou lá para a mesa, pego essa comida? Será que nós não temos que ter alguns cuidados com esses alimentos? É isso que nós vamos estudar nessa unidade da apostila. Na unidade 3, que vai começar. Unidade 3, que começa na página 270. A conservação dos alimentos. Você já aprendeu a escolher os alimentos industrializados mais nutritivos e saudáveis, observando as informações nutricionais dos rótulos. Além dessas informações, há outras duas que são muito importantes e também devem ser consideradas. As condições de armazenamento. O que significa isso? Olha aqui do lado, armazenar é o ato de guardar. Quer dizer, as condições que eu tenho que guardar tudo que nós levamos para casa. De que jeito que nós podemos guardar? E a data de validade. Então, muitas pessoas esquecem de olhar essas duas informações. Nessas aulas, nós vamos aprender sobre a importância dessas informações. Antes de continuar, vamos lembrar um pouquinho sobre os rótulos das embalagens. Professora Adriana trouxe aqui uma embalagem de um macarrão qualquer, certo? Por quê? Só para lembrar, aqui em cima nós temos a informação, na embalagem tem as informações nutricionais, quer dizer, do que são feitos todos os ingredientes que a indústria usou para fabricar esse macarrão.
Aqui embaixo nós temos a data de fabricação. E aqui também nós temos as informações de como armazenar. Então, professora, só no macarrão? Não. Quer ver? Olha lá. Uma lata de uma conserva tem informações? Tem informações. Tem as informações nutricionais, tem informações na embalagem de como armazenar e geralmente a gente procura a data de validade. E só para lembrar, olha lá, todo mundo gosta disso aqui, geralmente todos têm na sala de aula um biscoito. A professora, isso daqui também tem data de validade e é importante. Nós vamos ver o porquê é importante olhar. Olha lá, e valores nutricionais, data de validade, todas as informações que nós precisamos saber dos biscoitos. Continuando, atividade 1, falando dos rótulos. Observe 2 rótulos de alimentos industrializados. Então, da mesma forma que esses rótulos que a professora trouxe, a apostila trouxe para nós a foto da parte importante. Rótulo do alimento 1. Válido até, lote, número e as informações que tem aqui. A data de validade informa até quando o alimento pode ser consumido. Porque se nós comermos um alimento que já passou dessa data, isso pode fazer mal para a nossa saúde. Então, cuidado. E nós temos um rótulo do alimento 2, trazendo outra parte importante sobre esse alimento. O rótulo também indica as condições em que um alimento precisa ser armazenado. De que jeito que eu posso guardar, de que forma eu tenho que guardar esse alimento em casa. Um dado importante, refrigeração. O que significa isso quando vem informando no alimento? Refrigeração é o método de conservação em que o alimento é mantido em temperatura baixa, entre 0 graus Celsius e 7 graus Celsius, para desacelerar, quer dizer, diminuir o crescimento dos fungos e das bactérias. Então, refrigeração significa que eu tenho que pôr em temperatura bem baixa para que esses fungos e bactérias não continuem aumentando. Eles diminuem a forma de aumento. Vamos para a pergunta número 1. Leia o rótulo 1 e identifique o prazo de validade desse alimento. Anote-o, quer dizer, coloque a data que está no rótulo do alimento 1, dê a resposta. Será que já adivinharam? Eu acho que vocês já acertaram. Vamos lá? Quem acertou aí? Olha lá, no rótulo 1 está marcando 13/10/13. Olha lá, 13/10/2013. É até o dia que poderia ser consumido esse alimento. Deu para entender? Continuando, o exercício número 2. Sobre o rótulo 2, responda. Rótulo 2, só para vocês lembrarem, rótulo 2 está aqui. As informações estão aqui na embalagem. Quais as condições de armazenamento desse alimento, ou seja, onde e como ele deve ser guardado? Analisa e responda. Letra B. De acordo com as instruções do fabricante, o correto é guardar esse produto num armário qualquer ou na geladeira? Então, analisa ali e responda. Página 271, vamos dar sequência ao nosso estudo. Depois faça a atividade. Por que os alimentos estragam? Você já reparou
que após certo tempo os alimentos começam a sofrer modificações em sua aparência, consistência e odor. O que significa consistência? Olha o nosso vocabulário, vocês têm aí na apostila. O que significa odor? Dá uma lidinha aí. Quando isso ocorre, é comum dizermos que eles estão estragando. Mas por que isso acontece? Alimentos com data de validade vencida e em más condições de armazenamento se deterioram por causa da ação das bactérias de alguns tipos de fungos. Cogumelos, bolores, leveduras são fungos que vivem em ambientes úmidos e crescem sobre uma fonte de alimento. Você já deve ter visto bolores se proliferando em pães frios e frutas, tal como nas imagens a seguir. Vamos entender o que nós falamos. Tudo isso daqui, tudo que nós vimos aqui. Quando passa muito tempo, quando o alimento passa da data da validade, significa o quê? Que ele muda a sua forma. Ele pode ficar mais duro, ele pode ficar mais mole, se desmanchando. Muda o odor, o cheiro, certo? Muda a forma, muda a aparência. Isso significa, a gente já olha e fala, nossa, já está duro, está estragado, está muito mole, credo. Então isso é porque está estragado. E por que está estragado? Porque os fungos que vivem nesses ambientes, eles estão ali procurando alimentos. Então, eles vão se alimentar, eles estão aumentando a sua família, eles estão crescendo. Então, esse alimento realmente está cheio de fungos e bactérias. Vamos na imagem. Quem nunca viu um pão desse jeito? Aquele pão que esqueceu lá dentro do armário. Ele vai crescendo esse bolor, essas manchas cinza com umas brancas junto. Fica feio, fica fedido. A maioria das pessoas acontece. Olha lá, um alimento, aqueles que a gente tem que guardar na geladeira, ficou fora ou ficou muito tempo. Olha como vai ficando a cor dele, vai ficando feio, o cheiro vai ficando forte. Significa que ali tem fungos e bactérias se desenvolvendo. E para a nossa saúde não faz bem. As bactérias podem ser encontradas em quase toda parte. Nós já falamos isso. No ar, na água, na terra, nos objetos em nosso próprio corpo, como nas mãos, nas unhas, na boca e nos cabelos e também nos alimentos. Elas são micro-organismos tão pequenos que só podem ser vistas com o auxílio de um microscópio. Olha, aqui nós temos a imagem. E, no entanto, ao se reproduzirem, as bactérias formam aglomerados chamados colônias. Algumas dessas colônias são visíveis a olho nu. Quando elas aumentam muito, quando vai começando a estragar o alimento, é quando a gente começa a enxergar. Algumas bactérias, quando se desenvolvem em alimentos, produzem toxinas. O nome já está falando. Toxinas é tóxico, então significa que faz mal. Que se forem consumidas, podem causar problemas de saúde, como as intoxicações alimentares. Por isso que o alimento, quando já está com aquela cor feia, já tem os fungos, as bactérias, nós não podemos comer, a gente tem que descartar. Joga fora porque vai fazer mal para o nosso organismo. Portanto, é importante observar a data de validade do alimento para saber até quando ele pode ser consumido, além de armazená-lo, de guardá-lo, conforme as instruções do fabricante para evitar que ele se deteriore antes do prazo de validade. Então, muita atenção no prazo de validade e na forma como guardar esse alimento. Atividade 2, releia o rótulo do alimento 1. Olha lá, volta lá no início, lá na página 270, tem o rótulo do alimento 1 e responda. Aquele alimento poderia ser consumido hoje? Pensando na data de hoje, ele pode ser consumido? Sim ou não? E por quê? Sempre que tem um sim ou não, tem que explicar por quê. Os meus alunos já sabem bem disso.
Sempre tem que ter um porquê. Exercício 2. Leia este rótulo de um iogurte. Então, um outro rótulo que a apostila está mostrando para a gente. Olha o que fala. Mantenha resfriado de 1 grau a 10 graus Celsius. Após aberto, consumir imediatamente. Indústria brasileira. Essa veio a informação no rótulo. Pergunta, o que significa a expressão mantenha resfriado? Nós já falamos lá atrás. Quem tiver dúvida, volta, olha na apostila que tem essa informação. Pergunta B. De acordo com o que você estudou sobre os fungos e as bactérias, responda. Por que o fabricante do iogurte, desse iogurte, recomenda consumir o alimento imediatamente após ele ser aberto? Por que vem essa informação no rótulo? Pensa, nós já falamos bastante disso. Página 273, você é o cientista. Toda essa parte das experiências nós não temos como fazer agora. Quando te voltar às aulas presenciais, todos os professores vão fazer na escola. Por quê? Nós não temos os materiais adequados. Esses materiais a gente tem tudo na escola, pronto para fazer para vocês. Então, toda a parte de cientista, nós vamos deixar para depois para fazer durante as aulas, tá? Lá nas escolas. Página 274, continuando, a temperatura na conservação dos alimentos. Primeira observação, a elevação e redução da temperatura ideal é um método de conservação de alimentos, já que inibe a proliferação de fungos e bactérias. Quer dizer, se eu aumento muito a temperatura, ponho uma água para ferver, ou se eu abaixo muito essa temperatura, ponho num freezer, numa geladeira, eu estou controlando o aumento dos fungos e das bactérias. Então, os fungos e as bactérias precisam de um ambiente com temperatura adequada para crescerem e se multiplicarem. Assim, uma das formas de evitar a sua proliferação é submetê-los a temperaturas muito acima ou muito abaixo da ideal para a sua reprodução. Os fungos e bactérias não gostam do muito quente nem do muito frio. Então, tem uma temperaturazinha que ele adora e aí ele vai estragar todos os alimentos. Mas as outras, muito alta e muito baixa, ele vai ficar quietinho e não vai fazer mal. Então, aqui nós temos o exemplo da geladeira e dos freezers para a gente conservar os alimentos. Então, vamos lá, página 274, observar a imagem. Na ilustração a seguir, observe a relação entre a temperatura e a multiplicação de micro-organismos. Observando essa imagem, tá? Nós temos o termômetro, lembra do que nós falamos, e olha os nossos micro-organismos. Dormindo, muito baixo, muito alto, ele dorme. Agora, naquela temperatura ideal, ele está pronto para fazer bastante arte. Converse com os seus colegas, pode conversar lá no WhatsApp, no grupo de vocês, ou até com os familiares em casa. Vamos lá. Em que temperatura diminui a velocidade do crescimento da maioria das bactérias? Nessa imagem, qual a temperatura diminui? Pode ser mais de uma, tá? Presta atenção ali. Nós falamos que tem duas formas. Que faixa de temperatura é a mais favorável à multiplicação das bactérias? Qual espaço que a bactéria está mais ativa, trabalhando? Alimentos perecíveis e não perecíveis. Página 275, você já deve ter observado que em certas campanhas de doação pedem-se alimentos não perecíveis. Mas você sabe o que significa isso? Alimentos não perecíveis são os que podem ser armazenados em temperaturas ambiente, em torno de 25 graus Celsius,
E já os alimentos perecíveis necessitam de refrigeração, como carnes, os derivados de leite e os embutidos. O que são os embutidos? Presunto, salsicha, linguiça e outros. Nos supermercados nós temos as prateleiras, que são os produtos não perecíveis, e a parte das geladeiras e dos freezers, que são os produtos perecíveis. Atividade 4, página 275, leia as palavras do quadro. E, letra A, pinte de vermelho as que nomeiam os alimentos perecíveis. Pinte de amarelo as que nomeiam os alimentos não perecíveis. Então, vocês pensam, aquelas que precisam da geladeira são os alimentos perecíveis. De vermelho, amarelo, as que não precisam de geladeira. Olha o exemplo, vermelho, iogurte, margarina, precisa da geladeira. E aí vocês fazem com o resto. Não perecíveis, farinha, feijão, não precisa de geladeira. 2. Discuta com os colegas, pelo aplicativo ou em casa e responda a questão a seguir. No supermercado é indicado que as carnes e os derivados do leite sejam colocados por último no carrinho. Por quê? Pensa nisso, escreva com as suas palavras. Colegas, pelo aplicativo ou em casa com a família. Desafio. Por que se deve evitar que a porta da geladeira fique aberta por muito tempo? Fora que gasta muita energia, nós já sabemos disso, sobre o nosso tema, a respeito dos alimentos. Por que que essa geladeira não pode ficar aberta? E a nossa tarefa, página 276, ciências também tem tarefa, respondam no caderno, aqui não tem espaço. Você já sabe que ao cozinhar é preciso seguir algumas regras básicas de higiene, como lavar bem as mãos antes de manipular os alimentos e usar avental e touca para o cabelo. Explique no seu caderno por que essas medidas são importantes. 2. Por que não devemos consumir alimentos com prazo de validade vencido? Tudo isso já foi falado. Número 3, leia com atenção este rótulo, uma outra embalagem. Responda. Pergunta A. Quais devem ser as condições de armazenamento do produto antes de abri-lo, olhando sempre aqui, e depois de aberto? Letra B. Depois que a embalagem for aberta, o prazo de validade do produto será de quantos dias? Olhando aqui. Letra C. Que grupo de alimento pertence o leite? Perecível ou não perecível? Pensa nisso. 4. Por que os alimentos acondicionados, guardados na geladeira e no freezer, são conservados por mais tempo? Pensem e respondam. Terminamos a nossa aula. Hoje nós estudamos a conservação dos alimentos, fizemos atividades da 270 até a 272, façam e mostra para o professor. O professor aqui explicou as atividades, falamos todas as atividades, falamos de todas as tarefas. Então agora vocês vão sentar, fazer com calma, se preciso for, vão nas aulas gravadas, assista de novo o vídeo e qualquer dúvida, a correção das atividades, da tarefa, vocês chamam o professor, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.